Paz do Senhor a todos, tá começando mais um vídeo no canal, depois de muito tempo, sem gravar, mas agora estou de volta e estou de volta também ao estado de Santa Catarina, depois de passar alguns meses no estado de Paraná, onde vivi muitas coisas boas e agora estou de volta, para um período de reconstrução. Eu creio que Deus está reconstruindo muitas áreas da minha vida, na área financeira, na área ministerial, na área familiar. Creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse período aqui em Santa Catarina novamente, E eu gostaria de deixar uma palavra com você neste dia e queria falar sobre medo, ansiedade, preocupações. São sentimentos que sempre vêm em nosso coração e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, e por não saber o que fazer, esses sentimentos acabam nos afastando da presença do Senhor. Então eu gostaria de falar com vocês hoje de como está passando por essa situação, falando um pouco como eu faço para lidar com essas situações. Não é fácil. Eu já sofri muito por conta da ansiedade, por conta das preocupações. Então, eu acho que esse vídeo é muito importante para ajudar as pessoas que estão nesse momento passando por alguma situação que não sabem como resolver. E eu gostaria de falar para vocês que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, mas precisamos fazer algumas coisas diante dessa situação para que isso não venha nos afastar da presença de Deus. E aquilo que a gente precisa fazer é algo que o Senhor nos ensinou, que é orar, falar para o Senhor aquilo que nós estamos sentindo. Então, se você tem um sentimento de ansiedade, de preocupação, se você está sentindo algum medo por algo que aconteceu ou que vai acontecer, coloque isso diante do Senhor. Talvez você ouviu que tudo de bom vai acontecer na sua vida. Se você servir a Deus, coisas boas vão acontecer, Deus vai te abençoar, nenhum mal vai te alcançar, mas muitas vezes acontecem coisas ruins e a gente fica se perguntando: cadê o Senhor? Cadê a minha vitória? Cadê a minha bênção? Que muitos pregadores falavam que nada de mal iria me acontecer e agora eu estou vendo isso acontecer na minha vida. O que é que eu vou fazer? Onde está o Senhor? Infelizmente, tem muitos pregadores que só falam coisas boas, que coisas boas vão acontecer. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que coisas ruins também acontecem. O próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como que vamos ter bom ânimo diante das aflições? Eu queria falar para você que você só consegue ter bom ânimo diante dessas situações quando você coloca elas diante do Senhor. Quando você apresenta elas para Deus. Quando vocês começam a orar e dizer o que você está sentindo, e você transforma toda preocupação em oração, toda ansiedade em oração, todo medo em oração. Por isso, ore sempre, ore a todo momento. Não espere que aquela situação venha piorar para que você comece a clamar, para que você comece a orar. Viu que esse sentimento já está surgindo no seu coração, já comece a colocar diante do Senhor. Já comece a apresentar ao Senhor. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 ao 9, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então esse texto fala para a gente colocar as nossas ansiedades perante o Senhor, né? Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então devemos apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, o nosso medo, as nossas preocupações. Ele tem cuidado de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele, quando estava perto de ser entregue para ser crucificado, Ele foi orar no Getsemane e Ele estava em bastante agonia por tudo que iria acontecer. E eu gostaria de ler essa passagem também com vocês, que está em Lucas 22, a partir do versículo 39, que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então o Senhor Jesus, no momento que ele estava em agonia, sabendo do que iria acontecer com ele foi para o Getsemane, ele orou, colocou a sua situação diante do Pai e pediu: Afasta de mim este cálice. Era a oração do Senhor Jesus. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. E a Bíblia fala que anjos o confortavam. Então, vai ter situações que o Senhor vai deixar com que você passe. Ele não vai te livrar daquela situação, ele vai deixar que você passe. Porque Jesus, ele orou pedindo para que o Pai afastasse dele aquele momento. Mas Jesus passou. Então, ainda que você, no momento da aflição, você está orando, você está apresentando ao Senhor, ainda que Ele não te livre dessa situação, o Senhor vai te confortar. Ele vai te dar forças para passar por elas. Mas você precisa orar. Mas você precisa fazer como o Senhor e apresentar a sua causa diante dele. Ore todo momento. Fale com o Pai. Ele tem cuidado de você. Ele vai te ajudar a superar. No mundo vamos ter aflições, mas o Senhor quer nos dar bom ânimo, quer nos confortar. E Jesus fala para os discípulos: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Porque quando nós não oramos diante das preocupações que vêm no nosso coração, corremos um grande risco de murmurar, né, de reclamar, de falar contra o nosso Senhor, né? O Senhor não está comigo, o Senhor não me ama. A gente também toma decisões erradas, né? Acaba agindo de maneira errada. A gente fica incrédulo, a gente perde a fé, perde a confiança no Senhor, né? E vem sentimentos ruins no nosso coração, sentimentos que não podem habitar o nosso coração. Não que nós vamos orar só diante das situações ruins, devemos estar em constante oração, nos momentos bons para agradecer a Deus, para louvar a Deus, mas também nos momentos de dificuldade, onde vamos apresentar ao Senhor a nossa situação. Eu gostaria de indicar a você que nesse momento está passando alguma situação ruim, a ler a palavra do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia vai te ajudar muito a superar esses momentos de dificuldade. Eu gosto muito de ler o livro dos Salmos quando eu estou com muita ansiedade, muita preocupação,
porque eu encontro ali homens que viveram situações bem complicadas e estavam com medo, estavam preocupados, e eles oraram ao Senhor, e eles clamaram ao Senhor, e podemos ver através do livro dos Salmos esses clamores, essas orações, e como que Deus estava ali para ajudar eles, né? Então a gente vê muita palavra assim de confiança, de fé, mesmo no momento de dificuldade, como diz, né, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a gente vê muitas palavras de conforto, de consolo, de fé. Tem outro texto que fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem o Salmo 91, que é muito utilizado por muitas pessoas, o Salmo 23, mas não fica só no Salmo 91, não. Lê todos os salmos que você vai encontrar muitas palavras que vai fortalecer a sua vida, vai te tirar dessa situação de preocupação. Você vai ver que Deus é maior do que qualquer problema. Os apóstolos morreram por amor à palavra, por não negar a sua fé, por testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Por que eles conseguiram passar por essa situação? Porque eles oravam, porque eles estavam sempre na presença do Senhor. Quando Paulo e Silas foram presos, eles estavam ali louvando ao Senhor, estavam orando. Deus livrou eles daquela situação, naquele momento. Mas Deus vai nos livrar de Satanás, que é o principal adversário, que quer nos afastar da presença do Senhor. No texto que eu li de Pedro, fala algo interessante, né? Fala assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fala que o diabo, nosso adversário, é como um leão buscando a quem possa tragar. Como eu disse, vai ter situações que o Senhor ele vai deixar você passar, como deixou Daniel passar por aquela situação em que ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não devoraram Daniel. Então, da mesma forma, tem situações que Deus vai deixar a gente passar, mas o leão, o diabo, não vai nos devorar. Deus não vai permitir. Por isso, vigiai e orai, para não cair em tentação, para não praticar o erro que Satanás quer te afastar de Deus. Essas situações que ele está causando é para te afastar do Senhor. É como foi com Jó, que Satanás mexeu na vida de Jó para afastar ele da presença do Senhor, para mostrar que ele iria murmurar, reclamar, e ele não fez isso. Então, tome muito cuidado. Satanás vai usar as coisas da terra para nos afastar. Quando Pedro chegou diante de Jesus e repreendeu Jesus, porque Jesus disse que iria morrer, iria passar por muitas situações complicadas, Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas que são da terra. Então, Satanás usa as coisas terrenas para nos afastar da presença de Deus. Quando você for orar, é bom a gente assim falar, né? Senhor, tu vai resolver o meu problema. Senhor, tu vai me abençoar. É bom a gente liberar palavras de confiança, palavras de vitória, mas o Senhor se agrada com sinceridade. Às vezes você vai orar, você fala essas palavras: Deus, tu és o meu Senhor, tu está acima de tudo, tu vai resolver tudo, mas no nosso coração não é esse o sentimento. O sentimento é que as coisas não vão acontecer, que nada vai se resolver. Então, quando você for orar, seja sincero. Fala para Deus o que você está sentindo. Ó, Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu estou muito preocupado. Eu sei que o Senhor é poderoso para agir, mas é isso que eu estou sentindo. Foi isso que eu fiz. Me ajuda, me ensina a ter a atitude correta. E aí você lê a Bíblia para buscar mais conhecimento, para saber como agir, para saber como fazer. Pode ter certeza que Deus ele vai falar com você. Se Ele não te livrar da situação que você está passando, Ele vai te confortar.
e Ele vai estar contigo diante dessa situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Você vai ter a presença do Senhor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir que você deixe um like, compartilha com os amigos, comenta algo que você achou, né? Se você tem alguma opinião sobre esse assunto, deixa um comentário aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra venha trazer edificação na sua vida, fortalecimento, e que você se mantenha firme na presença de Deus. Não deixa a murmuração vir quando a situação não estiver muito boa, porque isso foi o que aconteceu com o povo quando estava no deserto, e aí faltava alimento, faltava água, e a primeira coisa que eles faziam era murmurar, e Deus não se agradava disso. Deus já tinha mostrado muitos sinais ao povo, e no momento de dificuldade, na primeira situação de dificuldade, eles murmuravam, reclamavam. Então Deus já fez muito por você. Eu tenho certeza que Deus já fez muito por você. Então, cuidado para que na primeira situação você não venha reclamar, para que você não venha se afastar. Eu mesmo já me afastei bastante por ser ansioso, por ser muito preocupado. Eu já me afastei bastante da presença de Deus. Mas hoje eu procuro colocar toda a preocupação diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Faça isso. Não deixa o diabo destruir a sua vida. Não deixe o diabo destruir a sua família. Em nome de Jesus, que você seja uma pessoa abençoada, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, e que você vença toda e qualquer dificuldade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.